No meio cristão, existe um debate sobre a vida após a morte, se vamos para o céu apenas pela ressurreição ou vamos por meio de uma alma imortal. Nesse vídeo, com base em uma ampla variedade de textos, saiba o que acontece depois da morte, segundo a Bíblia. Vamos começar pelos Salmos. Os Salmos da Bíblia estavam nos lábios de todo o povo de Israel. Ele era o inário inspirado por Deus, e foi assim até nos tempos de Jesus. E as verdades neles contidas, obviamente, mostram a verdade de Deus. E é dito o seguinte, Salmo 6:5, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor. Salmo 115:17, os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Salmos 94:17, se não for ao auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Todo bom israelita sabia disso e ensinava isso. Você gosta do livro dos Salmos? Bem, ele ensina que a morte é um estado de inércia, um estado de inconsciência. Após a morte, não há louvores e nem lembrança de Deus. Essa é uma descrição clara do texto que não depende de hipóteses ou pressupostos para ser entendido. Agora, Salomão, o homem mais sábio e entendido do mundo, ensinou o seguinte sobre o que acontece depois da morte. Eclesiastes 9:5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ou seja, após a morte, não existe memória ou recompensa. O amor, o ódio e inveja, ou seja, as emoções, deixam de existir após a morte. É literalmente um estado de inconsciência, de inexistência, e ainda por cima, eles perdem a comunicação com este mundo, que é descrito com o termo debaixo do sol. E ele continua, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, além de não existir amor e ódio, duas emoções imateriais, também não existe sabedoria e nem conhecimento. Esse texto também é bastante direto e não depende de hipóteses ou pressupostos para ser entendido. A simples escrita já diz tudo. Alguns que fazem uma leitura rápida, sem se ligar nos detalhes, alegam que não, dizem que Salomão faz uma descrição da morte apenas da parte material do ser humano, se referindo apenas do corpo e não da parte imaterial que permanece. Porém, acabamos de ler e vimos que sim, ele se refere da parte imaterial. Os mortos não sabem coisa nenhuma. O conhecimento é algo imaterial e não material. Ele fala da memória, amor, ódio, inveja, conhecimento, sabedoria, ou seja, a consciência perece juntamente com o corpo. Salmo 146:4. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Imediatamente após a morte, nossos pensamentos cessam. Nossa consciência deixa de existir. Alguns mais teimosos dizem que existe consciência após a morte, pois Salomão disse que isso acontece debaixo do sol. Acima do sol não tem problema. Mas perceba o ilógico que é isso. Conforme Salomão, debaixo do sol, imediatamente após a morte, a nossa consciência e emoções deixam de existir. Se é assim, não vai sobrar nada consciente para ir em cima do sol. Portanto, no céu, elas continuarão na inexistência. Pois se isso já não existe, não importa o lugar, porque ela já não existe. Isaías 38:10. Eu disse, em pleno vigor de meus dias, hei de entrar nas portas do além. Roubado estou do resto dos meus anos. Eu disse, já não verei o Senhor na terra dos viventes, jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. A Bíblia também chama o estado dos mortos como a terra do esquecimento,
e considera inexistente qualquer consciência após a morte. Por isso ela não faz questão de mencionar uma alma imortal em qualquer passagem. Veja, Salmos 88:10. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? O pensamento de que a morte é um estado de inexistência já era defendido e aceito há muito tempo. No tempo de Jacó, quando seus irmãos haviam forjado a morte de José, foi dito o seguinte, Gênesis 42:13. Eles disseram, nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem da terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, o outro já não existe. Ou seja, José, o que supostamente havia morrido, era considerado inexistente. Caso houvesse uma crença contrária, eles diriam que ele está com o Senhor, foi para o céu. Mas não, porque esse não é o ensino bíblico. Enquanto Jó passava por provação, ele declarou o seguinte sobre o estado dos mortos. Jó 7:21. E porque não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade, porque agora me deitarei no pó, e de madrugada me buscarás, e não existirei mais. Simplesmente, a morte é um estado de inexistência. É assim porque não existe consciência fora do corpo. Por isso precisaremos ressuscitar para irmos para o céu. Viu como tudo isso faz sentido? Viu como a esperança da ressurreição faz sentido? Em Jeremias 31:15 é dito, assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento, era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Essa é uma profecia que novamente é repetida nos tempos de Jesus, e declara que o estado das vítimas do massacre era de inexistência. Em Lamentações 5:7, o profeta Jeremias diz, nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Ou seja, os transgressores que levaram Israel para o cativeiro não estão no inferno. Eles apenas deixaram de existir e serão punidos apenas no juízo final. Por isso também haverá uma ressurreição dos perdidos. De nada adianta ressuscitar alguém para sofrer o castigo se ele já está sofrendo castigo. Não faz sentido, é desproporcional. Imagina um pecador que morreu nos tempos de Adão e um pecador que morreu nos nossos dias. O que morreu primeiro ficaria 6.000 anos no inferno, enquanto o que morreu nos nossos dias ficaria apenas por alguns anos no inferno. Viu a injustiça e o desequilíbrio? Um castigo no inferno antes do juízo final? Como Deus é justo, todos serão condenados no mesmo momento e na medida certa, apenas depois da ressurreição. Em Jó 3:11, volta-se dizer o seguinte, porque não morri eu na madre, porque não expirei ao sair dela, porque houve regaço que me recolhesse, e porque peitos para que eu mamasse, porque já agora repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso, com os reis e conselheiros da terra, que para se edificaram mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram de prata as suas casas, ou como o aborto oculto, eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Ou seja, a morte é deixar de existir, e esse estado de inconsciência também é descrito como um sono, um repouso. É assim porque seremos despertos um dia. Isso será na ressurreição. Jó 14:10. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? Como as águas do lago se evaporam, e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Ele pergunta, onde o homem está? E é respondido que ele está no sono da morte. E Jesus ensinou o mesmo. Veja,
João 11:11. Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Ou seja, a morte é um sono, e o sono remete à nossa inconsciência. Afinal, ninguém dorme desperto, entendeu? Jesus propositalmente ensinou que a morte é como um sono de forma prática. Caso contrário, ele nem se daria o trabalho de usar um termo que os discípulos não conseguiriam entender. O objetivo de Jesus era ensinar. Salmos 17:15. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Ou seja, nós contemplaremos a face de Deus quando acordarmos do sono da morte. A Bíblia faz questão de ensinar a ressurreição, mas não a ideia grega de uma alma imortal, que depois foi readaptada ao cristianismo. Essa crença foi readaptada, assim como os israelitas readaptavam costumes dos outros povos em seu meio. Deus disse ao profeta Daniel, Daniel 12:13, Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Ou seja, Daniel está no descanso da morte. Recompensa após a morte é apenas no último dia da volta de Jesus. Se houvesse outra realidade, Deus diria: Eu te receberei comigo quando morreres, e irás ao céu. Mas a Bíblia não aceita esse tipo de ensino. O apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo 4:7: Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora vou para o céu e desfrutar das riquezas eternas, com Deus e com os anjos. Foi isso que ele disse depois? Não, ele disse o seguinte: Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Ou seja, não apenas ele, mas todos os salvos receberão a coroa da vitória no dia da ressurreição, da volta de Jesus. Como ninguém vai para o céu após a morte, ela está guardada, pois o seu dono não está presente. Pois se estivesse presente, certamente a receberíamos. Afinal, João no Apocalipse viu os 24 anciões, com suas coroas de vitória na cabeça, e eles faziam parte das pessoas que Jesus ressuscitou na sua ressurreição. Percebeu como a imortalidade da alma não se encaixa na Bíblia? E falando da ressurreição de Jesus, perceba o seguinte: em Mateus 12:40, ele já havia dito: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus já havia profetizado antes da sua morte que ele ficaria na terra durante a sua morte. E quando ele esteve com o ladrão na cruz, a lógica deveria ser a mesma. Lucas 23:42. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Na língua original, a palavra digo hoje está junto e não existe a palavra que. O ladrão pediu o favor da salvação para Jesus, e Jesus garantiu a salvação com as palavras te digo hoje, que era a forma de expressar um juramento naqueles tempos. A palavra hoje era uma forma comum de dar ênfase na fala. Assim era a cultura daquela época. E não devemos criar anacronismos no texto, ou impor nossa cultura na cultura antiga ao entender o texto, mas devemos interpretar tudo no seu contexto. Portanto, é uma irresponsabilidade dizer que Jesus foi ao paraíso no mesmo dia da sua morte, com o ladrão da cruz, sendo que nem o ladrão e nem Jesus haviam pedido para ir para o céu naquele mesmo dia.
mas já havia avisado que permaneceria na Terra após a sua morte. Insinuar um destino diferente é ir contra a palavra de ambos, com base em hipótese e pressupostos nada claros, diferente do ensino claro do sono da morte. E após ressuscitar, Jesus volta a afirmar aquilo que ele ensinou, que não foi para o céu. João 20:17. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos, e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Ou seja, antes da cruz e depois da cruz, não existia, na agenda de Jesus, uma ida secreta ao céu, que nem sequer a Bíblia registra. E ninguém precisa ficar em dúvida sobre qual foi o destino de Jesus após a morte, pois já havia uma profecia que séculos atrás dizia que o Messias ficaria na sepultura e sairia de lá apenas com a ressurreição. Foi isso que os apóstolos estavam ensinando. Atos 2:27. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Isso é uma citação de Salmos 16:10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. No original, a palavra Seol, que aparece como Hades, é nada mais do que a sepultura, o lugar do silêncio. Alguns, com base em hipóteses e pressupostos, colocam isso como inferno em algumas traduções, mas o texto bíblico deixa claro que isso não é ensinado. Ou seja, considerando toda a fala de Jesus no antes, durante e depois, podemos concluir que Jesus não foi para o céu ou paraíso naquele dia, mas permaneceu na terra, e o Espírito que ele entregou para o Pai não era uma entidade consciente, mas era apenas o fôlego de vida. Ele mesmo disse que ainda não foi para o Pai, ou seja, esse cenário de Jesus na cruz, quando bem entendido, refuta a ideia de que nosso espírito é uma alma consciente e que vamos para o céu no mesmo dia da nossa morte. Esse é um forte argumento que todo bom cristão deveria usar. A tradução correta da fala de Jesus seria: Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Veja o que a Bíblia ensina sobre o nosso espírito. Eclesiastes 3:19. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais, o mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Os homens e os animais passam pelo mesmo estado após a morte, ou seja, a inconsciência. Se um fosse para o céu ou inferno, aí o homem teria vantagem sobre os animais, e os animais sobre os homens. Mas aqui é negada essa ideia, e a realidade após a morte é descrita com precisão de que ambos têm o mesmo destino imediato e não dois destinos de céu ou inferno. O espírito que Deus deu ao homem não é uma alma consciente, mas um fôlego de vida, uma força que possibilita a respiração. Veja, Gênesis 2:7. Então formou o Senhor, Deus, ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Conforme a Bíblia, nós não temos uma alma, nós somos uma alma. E na Bíblia, o espírito dos seres vivos é o fôlego de vida, que não é nada mais do que uma força vital que provém unicamente de Deus. A Bíblia não identifica esse fôlego como algo com consciência própria. Apenas leia Jó 33:4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Salmo 104:29. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu Espírito, e eles são criados, e assim renovas a face da terra. O Espírito que Deus dá ao homem é sinônimo de fôlego, e ele é descrito como uma força que unicamente Deus pode dar. Faça essa pesquisa
No Antigo Testamento, você não vai encontrar o termo alma imortal ou alma eterna, e muito menos como um sinônimo de espírito. Se tem uma coisa que a Bíblia ensina é a mortalidade da alma, e não a imortalidade. Isso sim, podemos pressupor em cada texto duvidoso da Bíblia. O que nós devemos duvidar é daquilo que a Bíblia não apresenta. Tiago 5:20. Sabei que aquele que converter o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Atos 3:23. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Na Bíblia, não existe espaço para uma imortalidade da alma, mas sim para uma mortalidade da alma. Dentre as definições que a palavra alma possui, nós não podemos pressupor a definição de alma imortal e imaterial na Bíblia. Não existem justificativas para impor um significado popular da palavra alma em um livro que desconsidera uma alma consciente e imaterial que sobrevive após a morte. Não tem como justificar algo assim. Fazer isso seria como pegar qualquer livro que use as palavras manga, ponto, peça, grave, cabo, palavras com vários significados, e colocar seu significado preferido em cada uma delas, sem se importar com a intenção do autor em usá-las. Não, isso está errado. É algo imaturo. Não devemos considerar nossas preferências, mas sim a preferência que o autor dá às palavras. Afinal, foi ele que escreveu o livro e não a gente. Nós não somos os autores da Bíblia, mas Deus é o autor que usou homens inspirados como seus instrumentos para transcrever suas verdades, e devemos aceitá-la tal qual ela é, ou rejeitá-la se não estivermos dispostos a oferecer nossa sinceridade a Deus. Porque cristão morno, conforme o Apocalipse, irá para o inferno. Será um vômito do cristianismo. É apenas uma questão de tempo para ele abandonar sua fé segundo a Bíblia. Espero que você não faça parte dessa classe de pessoas que não tomam uma posição definida. Portanto, sem medo de errar, eu posso dizer: a natureza humana é mortal e não imortal. Isaías 51:12. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem, que é mortal, ou o filho do homem, que não passa de erva? Portanto, você tem justificativas bíblicas para dizer que somos mortais. Nós somos uma alma, e não temos uma alma, que tantos alegam que existe. As justificativas bíblicas para dizer que temos uma alma imortal, essa sim, não temos. Apenas existem textos dúbios e de difícil compreensão, em pouquíssima quantidade, que dependem de pressupostos e omissão de detalhes para chegar a uma interpretação imortalista. Ok? Então vamos para Mateus 10:28, um texto dúbio que precisa de outros textos claros e não dúbios para ser entendido corretamente. Todo imortalista, sem exceção, usa esse texto dúbio como justificativa para validar outros textos dúbios que não possuem uma clara interpretação. Vou focar em Mateus 10:28 e desconsiderar aquela parábola e aquela profecia simbólica do Apocalipse, pois deu para entender que eles estão em um contexto dúbio e simbólico. Vamos explicar aquilo que é dúbio com aquilo que é claro. Jesus, após advertir os discípulos sobre os perigos e privilégios que eles teriam, disse para eles, Mateus 10:28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Ou seja,
por ser uma mensagem direcionada aos seus seguidores, obviamente, nós não devemos temer aqueles que matam o corpo, pois nós entregamos nossa vida a Deus, e Ele nos dará de volta a nossa alma. Quem sim deve temer são aqueles que não entregaram sua vida a Deus, pois perderão para sempre a sua alma. Aqui no verso 28 é usado a palavra alma, do grego psique, assim como no verso 39 é usado psique. Porém, nas traduções aparece como vida, ou seja, o sentido de psique no verso 39 tem o mesmo sentido do verso 28. No verso 39, a alma tem o sentido de vida, da mesma forma que no verso 28 tem o sentido de vida, e não de um ser consciente e imortal. E perceba, o ensino de não temer, perder a alma para os homens, se aplica aos servos fiéis de Deus, os cristãos, e de modo nenhum se aplica para os incrédulos e desobedientes, pois uma vez perdida a sua alma, a perderam para sempre, pois eles não entregaram sua vida nas mãos de Deus, que pode devolvê-la. Esse é o sentido do texto. Veja Lucas 12, 4. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Aqui o assunto é sobre salvação. Ele não está discutindo qual a natureza da alma após a morte. Pelo contrário, a mensagem é só para os salvos. Não temer aqueles que não podem remover a sua vida que está com Deus, mas sim temer o próprio Deus, que pode decidir o seu futuro. O tema é salvação ou perdição, e não se a alma dos salvos e dos perdidos é imortal. Jesus nem sequer se direciona aos perdidos. Nós não podemos generalizar uma mensagem. Uma interpretação dessa é injustificável, ainda mais diante de outros textos claros sobre o nosso estado após a morte. Vamos focar em fatos e não naquilo que achamos. E é um fato que a Bíblia ensina extensamente, ao pé da letra, a doutrina da ressurreição como a esperança dos cristãos mais importante após a morte, e nada de imortalidade da alma. Isso faz todo sentido se a morte fosse uma inexistência, mas faria sentido nenhum se a morte fosse a ida imediata para o céu, pois a ressurreição não passaria de um detalhe insignificante onde as pessoas saem do céu para ressuscitar e voltar novamente. Imortalidade da alma e ressurreição não combinam. Um torna o outro insignificante. A ressurreição é a única esperança diante da morte e não a imortalidade da alma. Veja o que Paulo disse caso não existisse a ressurreição. 1 Coríntios 15, 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa esperança e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Perceba, Paulo disse que se não há ressurreição, os que morreram em Cristo pereceram, ou seja, foram destruídos. Não existem mais, pois no grego essa palavra significa destruição, ou seja, não existe vida fora do corpo. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ou seja, sem a ressurreição,
comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, pois não existe vida consciente após a morte. Por isso, a ressurreição é tão enfatizada na Bíblia que nem sequer encontramos menções claras de alma imortal. Porém, alguns, percebendo isso, tentam inventar uma segunda interpretação para a fala de Paulo, pressupondo apenas imortalidade da alma para concluir em imortalidade da alma. Ou seja, usam um argumento circular. Eles assumem aquilo que ele se propõe a provar e dizem que não. Paulo diz que se Jesus não ressuscitou, então ele não cumpriu a profecia. E eles fundaram uma falsa religião que salva ninguém. Por isso, os cristãos que morreram pereceram. Porém, essa é uma visão simplista que ignora um monte de detalhes. Primeiramente, quem estava alegando a não existência da ressurreição eram cristãos. E Paulo, em momento nenhum, coloca em xeque a messianidade de Cristo. Ele apenas coloca em xeque a sua própria pregação como falsa testemunha. E quem morreu em Cristo foi destruído, pereceu. Perceba algo interessante. Em ambas interpretações, não existe vida após a morte. Porque se não existe ressurreição, não existe mais vida. E se Jesus não cumpriu a profecia da ressurreição, logo ele é um falso Messias, e seus seguidores foram destruídos na morte. E da mesma forma, nas duas interpretações, os inconversos perecem do mesmo jeito após a morte. Ficam na mesma, sem a ressurreição para a vida, e sem o Messias, eles ainda perecem na morte. Está bem claro que o foco da mensagem é defender a existência da ressurreição para cristãos hereges, e não defender a messianidade de Cristo para pessoas que se diziam cristãs, mas que ensinavam heresias. Muito provável esses cristãos rejeitavam a ressurreição por acreditarem em uma alma imortal que não precisa de um corpo para ter vida. A visão grega de alma e a vida após a morte estava espalhada em todo o território, e isso era uma dificuldade que o cristianismo enfrentou, porque imortalidade e ressurreição não combinam. Jesus também enfatiza a importância da ressurreição quando é interrogado pelos saduceus que não acreditavam na ressurreição, e para refutá-los, explicou que Deus é Deus de vivos, e vivos para Deus são aqueles que passaram pela ressurreição e que estão em um corpo. Marcos 12:26. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido, no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Lucas 20:37. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Ou seja, Jesus descarta uma vida fora da ressurreição. Apenas por meio da ressurreição é que os mortos estarão vivos e assim viverão para Deus. Foi isso que Jesus explicou. Não existe lugar de imortalidade da alma na explicação de Jesus. Portanto, de forma ampla e clara, cada texto bíblico, semelhantemente a peças de um grande quebra-cabeça, mostra uma imagem clara da ressurreição como a única vida e esperança após a morte, e não uma imortalidade própria sem importar se a pessoa foi boa ou má. São essas verdades que Deus, por meio de Jesus, quis revelar a seus filhos, e não se deixe levar por ensinos que não apresentam um claro "assim diz o Senhor". Se tal doutrina segue o está escrito, então é de Deus. Se ela nega o está escrito, logo ela não é de Deus. Que Deus abençoe a todos.